Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano. E como sempre, a gente vai iniciar essa exposição aqui com uma pequena prece, fechando os nossos olhos, tentando acalmar a nossa mente de tanta conturbação diária que a gente tem, né? De tanta correria diária. Vamos tentar ter esse momento só pra gente, um momento de conexão nosso com a espiritualidade, um momento só nosso com eles e com os ensinamentos que eles tentam repassar pra gente. E muitas vezes a gente é surdo, a gente não ouve. Vamos pedir que os nossos corações se abram, que os nossos ouvidos fiquem ligados, que a gente consiga se conectar e consiga aprender tudo o que nós temos que aprender. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, de estarmos todos aqui conectados. Que assim seja. Então, hoje a nossa exposição ela é sobre um trecho do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse trecho ele fala sobre carregar a cruz quem quer salvar a vida. E dentro desse trecho eu escolhi falar para vocês de um versículo que é o seguinte: E chamando a si o povo com seus discípulos, Jesus disse-lhe: Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse versículo aqui ele é muito rico de ensinamentos para a gente, né? Então, vamos tentar refletir um pouquinho sobre cada uma das coisas que está sendo dita aqui. Na verdade, assim, todos os versículos do Evangelho, eles são muito condensados, né, de informação. Então, a gente tem que parar e refletir em cada palavrinha que aparece ali, né? Então, nesse versículo, Jesus está falando para os discípulos dele, né? Os discípulos são as pessoas que já têm interesse em seguir Jesus, porque no Evangelho existem vários tipos de personagens, né? E Jesus ele pregava para as multidões e depois ele falava para os discípulos em separado. E qual é a diferença entre uma multidão e um discípulo, tá? A multidão é todo mundo, são as pessoas que às vezes estão inconscientes da importância do ensinamento de Jesus, mas Jesus tinha que tinha que tentar atingir essas pessoas inconscientes também, né? E já os discípulos não, os discípulos são as pessoas que já estão conscientes da importância daquele ensinamento, mas não sabem muito bem como é que vão seguir aquele ensinamento. Então, Jesus chama os discípulos, então, os que já estão conscientes da importância daquilo, e ele fala: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, ele fala aqui várias coisas, tá? O primeiro é: se alguém quiser me seguir. Isso quer dizer o quê? A pessoa tem que ter a vontade de seguir Jesus. Não adianta nada pegar uma pessoa que não está preparada, que está totalmente inconsciente e tentar explicar como é que é a forma de seguir Jesus, porque essa pessoa não vai conseguir compreender. Ela primeiro tem que ser conscientizada daquilo. Mas se ela já estiver consciente, ela quiser, é vontade própria, é o livre-arbítrio dela. Olha só que coisa linda, né? Porque cada um de nós tem o livre-arbítrio de seguir Jesus ou não, né?
Então, se a pessoa pelo seu próprio arbítrio quiser seguir Jesus, ele dá os passos. E a primeira coisa que ele fala é: negue-se a si mesmo. Ora, o que quer dizer isso, negue-se a si mesmo? O negue-se a si mesmo é não ter a sua pessoa como a principal, como não ser egoísta, né? Não ser egocêntrico. Porque a gente é muito assim, né? A gente fala assim, eu quero tal coisa. Mas na hora que a gente tem 2 caminhos pela frente, né? Que a gente vai ter que escolher. Um desses caminhos é um caminho que vai me dar riqueza, que vai me dar conforto, que vai ser fácil de seguir, né? E o outro caminho não, é o caminho de seguir Jesus, que não é um caminho fácil, né? É um caminho de muito sacrifício, de resignação, de ficar atento o tempo inteiro, porque na nossa vida o tempo inteiro acontecem situações que tentam nos desviar do caminho, né? Então, coisas que acontecem que a gente, é só por hoje, amanhã eu volto no caminho certo, né? E aí, esse caminho que leva a Jesus é um caminho muito mais árduo de ser seguido, né? Então, o que Jesus está dizendo? Que a gente deve negar a si mesmo, então negar esse caminho, que é o caminho do egoísmo, do egocentrismo, né? E seguir Jesus no outro caminho, tá? E isso é livre-arbítrio nosso, nós é que vamos escolher fazer isso. Né? Nós somos espíritos num processo de evolução espiritual, então quando nós atingimos esse nível de consciência de que sabemos que isso existe, nós sabemos que existe um caminho e existe um ponto final onde nós queremos chegar. Então, todos nós fomos criados espíritos imperfeitos, sabemos que temos que trilhar um caminho para chegar até a perfeição. E nós sabemos mais ou menos como é que é esse caminho, né? Nós já temos esse nível de consciência disso, tá? Então, nós podemos nos considerar discípulos, nós já não somos mais multidão, né? Para a multidão, muita coisa ainda é perdoada, porque a multidão não sabe ainda, né? Não tem consciência. Mas para quem é discípulo, essa escolha do caminho é uma escolha muito importante, porque você já sabe qual é o caminho correto a ser trilhado e onde você quer chegar. Você já é capaz de enxergar a distância, né? E saber onde é que quer chegar, né? Então, o negar a si mesmo é isso, é não seguir o caminho fácil, tá? O caminho do egoísmo, do egocentrismo, e sim seguir a Jesus, né? E aí ele vai falar, né, como é que se deve seguir Jesus, né? E ele continua então, tome a sua cruz e siga-me. Ora, fácil, né? Tome a sua cruz e siga-me. E aí começa. O que é a cruz? Todos nós, quando encarnamos, nós passamos por um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento muita coisa lá é planejada e a gente já tem um nível de consciência que a gente participa desse planejamento no sentido de que quando a gente reencarna, a gente aceitou as situações, né, que foram propostas para o nosso progresso espiritual durante essa encarnação. Então, nada acontece sem, no nosso estágio atual, né, de consciência, nada acontece sem a gente ter aceitado passar por aquilo. Muitas vezes a gente, como a gente esquece, né? Muitas vezes quando as coisas acontecem, a gente acaba não seguindo o planejamento, né? Então a gente acaba desistindo, acaba indo pelo caminho mais fácil e assim por diante. Mas o que importa houve um planejamento e a gente veio com determinadas coisas a serem cumpridas que a gente disse, a gente prometeu que a gente ia cumprir, né? Porque a gente sabe que a gente precisa daquilo para que a gente possa chegar um dia a ser espíritos perfeitos.
E nesse planejamento, então, vieram coisas que são missões, né? Todos nós somos espíritos missionários, porque todos nós temos missões a cumprir durante a nossa existência. É claro que existem alguns espíritos que vêm aqui com missões grandiosas, né? E que não é o caso da maioria de nós, né? Mas todos nós somos missionários. Por quê? Nós viemos para ter um determinado papel na nossa sociedade, uma determinada profissão, e através dessa profissão nós vamos ajudar outras pessoas, né? Então todos nós temos um papel, tá? Ninguém está aqui desperdiçado, tá? Todo mundo tem um papel nessa existência e esse papel é a nossa missão. Assim como todo mundo tem uma missão, todo mundo tem uma cruz, né? O fato de nós sermos espíritos imperfeitos faz com que a gente tenha débitos, né? Débitos de encarnações passadas. Então, nós estamos no caminho cada vez melhores, mas nós estamos nos melhorando, né? Então, imagina, estamos nos melhorando, mas somos muito imperfeitos ainda, né? Imagina como é que nós éramos em encarnações passadas, né? É bom nem pensar. Então, tudo o que nós fazemos de errado gera débito. E esses débitos, eles têm que ser sanados, né? Tem que ser pagos de alguma forma. E como que eles são pagos? Através das cruzes, né? Então, nesse planejamento reencarnatório, a gente concorda em carregar uma determinada cruz. Algumas pessoas carregam mais do que uma, e outras pessoas carregam uma cruz só nessa encarnação, né? Às vezes a cruz parece mais leve, ou às vezes ela parece muito pesada, né? Mas cada um de nós tem a sua cruz para carregar. E tem uma coisa que é interessante, né? Jesus nos diz que ninguém carrega uma cruz mais pesada do que consegue carregar, né? Deus não dá pra gente uma coisa mais pesada do que a gente consegue carregar. Então, às vezes a gente pensa assim, mas isso é muito pesado para mim. Não é, tá? Se está acontecendo de você ter uma cruz nessa existência, é porque você concordou que você tinha condições de carregar essa cruz nessa existência. E aí, é como se fosse, por exemplo, numa academia de ginástica, né? A gente, quando entra a primeira vez numa academia de ginástica, tem aquele monte de peso para fazer exercício. E ninguém dá para você o peso mais pesado que tem ali para você começar, porque sabe que você não vai conseguir, né? Então, sempre você inicia pelos pesos mais leves. E aí vai escalando e aumentando, né? Então, se a gente pensar assim, que em existências passadas nós tivemos vários débitos, não foi um só, né? Alguns mais graves, outros menos graves, né? A gente vai começar a pagar esses débitos carregando as cruzes mais leves, sempre mais leves. E aí a gente vai se fortalecendo para conseguir cada vez carregar uma cruz um pouquinho mais pesada e pagar aquele débito. Então a gente não deve pensar no carregar a cruz como algo ruim, tá? É algo bom, porque a gente está pagando débitos do passado. Mas o que são essas cruzes, na verdade? Elas são obstáculos que acontecem na nossa vida, ou limitações que a gente tem na nossa existência. E aí são várias, todo mundo tem a sua, tá? Existem algumas pessoas que têm limitações que nos parecem muito pesadas, mas, assim, como eu disse anteriormente, não é pesado, é a limitação que aquela pessoa consegue carregar nessa existência e ela precisa carregar aquilo para poder pagar um débito passado, né? Então, existem vários tipos de obstáculos e de limitações. Pessoas que têm limitações físicas, né, orgânicas, limitações intelectuais, limitações emocionais, né? A gente tem muito isso, né? E são gravíssimas, muitas vezes.
Então, existem vários tipos de limitações, né? Existem obstáculos. O que é o obstáculo? É uma coisa que acontece e que parece que o mundo vai acabar, mas aquilo não é passageiro. O obstáculo ele existe para ser transposto e a gente não deve desistir nunca, né? E a gente não deve nunca ficar paralisado porque existe um obstáculo ou existe uma limitação. A ideia da cruz não é paralisar a gente. A ideia da cruz é colocar a gente em movimento. Tanto que Jesus fala, pega a cruz e siga-me. É um movimento, não é para ficar, pega a cruz e fica parado, né? Pega a cruz e siga-me, né? Entre em movimento. Então, a cruz, o obstáculo, a limitação, ela existe para dar uma sacudida na gente, para a gente entrar em movimento e escolher a rota correta, tá? Naquela bifurcação que a gente tem, que toda hora aparece para a gente na nossa vida, né? Para a gente escolher o caminho certo. Bom, e aí existem algumas pessoas que reclamam de tudo, né? Aconteceu qualquer coisa, ou tem algum problema, ou aí eu não consigo fazer nada porque eu tenho tal coisa. Eu não consigo superar tal dificuldade que está acontecendo na minha vida agora. É tudo muito difícil. E vem a crise, e vem a pandemia, e vem não sei o quê. Né? Tudo é muito difícil. Mas essa frase de Jesus, né, de pega a sua cruz e siga-me, ela pode ser meio traduzida assim, pare de reclamar e arregaça as mangas, tá? Começa a trabalhar, se esforça, porque nada a gente consegue, né, sem esforço. A gente tem que se esforçar para conseguir as coisas, né? Então, arregaça as mangas, se esforça para ir no caminho correto. O caminho correto não é o caminho fácil, tá? Ele precisa de muito esforço e de muita atenção. A gente tem que estar vigilante o tempo inteiro para não nos desviarmos daquele caminho que é o caminho correto e que a gente sabe, a gente tem consciência de qual é esse caminho, tá? Então é aquela coisa assim, nós estamos desavisados, nós sabemos o que nós temos que fazer. Existem pessoas que, além de reclamar, né, ou também, né, reclamam, mas além disso, elas tentam encurtar ou tornar a cruz mais leve, né, no sentido de que elas tentam encurtar todas as provas que aparecem na vida delas, as expiações e as provas que aparecem na vida, elas tentam sempre pegar um atalho de alguma coisa, né? Então existem essas pessoas que pegam os atalhos da vida. Eu ouvi outro dia uma história assim, uma frase que era assim, se atalho fosse bom, se chamava caminho, né? Então atalho não é uma coisa boa, né? A gente tem que pegar o caminho. Então, aconteceu algum obstáculo, alguma dificuldade, alguma limitação, a gente não deve tentar encurtar isso. A gente deve sim tentar transpor esse obstáculo, né, essa limitação. Isso às vezes é bem complicado para a gente, porque a gente não sabe bem como fazer. Mas é só a gente pensar que eu não vou tentar pegar um pedaço da minha cruz e dar para o vizinho carregar para mim, entendeu? Então é isso que a gente não pode fazer. Quem tem que carregar a cruz somos nós mesmos, tá? Bom, outra coisa que é importante é que nós também somos muito bons em tornar a nossa cruz mais pesada do que ela deveria ser, né? Quando há aquele planejamento reencarnatório e a gente vem, né, com aquela cruz, a cruz foi dosada, né, o peso dela foi dosado pra gente, né, o que a gente consegue carregar nessa existência. Mas a gente, olha, é impressionante, porque a gente tenta aumentar esse peso o máximo possível. Como é que a gente aumenta esse peso? Resmungando, murmurando,
entrando em depressão porque que tem aquilo, não nos movimentando, porque se a gente se movimenta, a cruz fica mais leve, né? Se a gente fica parado, a cruz vai pesando cada vez mais, né? E a gente vai ficando cada vez menorzinho ali, né? Então, a cruz tem o peso certo. A gente não deve nem aumentar o peso dessa cruz e nem tentar diminuí-la de forma, vamos dizer assim, ilícita, tá? O que a gente tem que fazer é descobrir qual é a forma correta de carregar essa cruz, né, e seguir Jesus. Bom, e aí Jesus continua assim, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ele está novamente falando dos dois caminhos. Quem quiser, então tem o caminho que é o caminho de Jesus, né? E tem o caminho fácil, né? Do egoísmo, do egocentrismo. Quem quiser salvar a sua vida, seguir esse caminho, vai perder Jesus, porque não tem como estar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você está num ou está no outro. E quem quiser seguir o Evangelho, seguir Jesus, vai se perder, tá? Se perder no sentido de que não vai conseguir seguir aquele caminho do egoísmo e do egocentrismo. Existem vários prazeres na nossa vida terrena, né? E esses prazeres existem para a gente poder desfrutar, tá? Pode parecer estranho assim, mas Deus não faz nada que não tenha um objetivo. Então, se não fosse para nós conseguirmos desfrutar dos prazeres terrenos, Deus não faria, né? Não teria prazer aqui na Terra para a nossa existência, né? Que a ideia de Deus não é ficar nos tentando, Deus não nos tenta o tempo inteiro, né? Então a ideia não é essa. Então, se Ele criou prazeres terrenos, é porque nós podemos desfrutar desses prazeres, mas a gente tem que dar o devido valor a esses prazeres. O que quer dizer isso? A gente não pode viver nos prazeres apenas e esquecer Jesus. A gente não pode achar que os prazeres terrenos são coisas muito mais satisfatórias do que o caminho de Jesus, tá? Então a gente tem que dar o devido valor. Podemos sim, né, desfrutar dos prazeres terrenos, desde que aquilo não nos consuma, não seja nosso mote de vida, né? Não seja a nossa razão de viver. Quando os prazeres terrenos passam a ser a nossa razão de viver, aí a gente está renunciando a Jesus, tá? É isso que ele quer dizer. Então, quem quiser seguir Jesus, tem que dar o devido valor aos prazeres terrenos. Vai sim, mas aquilo é uma coisa que é passageira, né? Que existe para que a gente possa conviver uns com os outros, que possamos... são ferramentas para que a gente possa também evoluir, tá? Mas eles não são a razão de ser da nossa vida. E Jesus então finaliza de que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então é aquela pessoa que eu vou pelos prazeres terrenos, eu vou acumular dinheiro, eu sou o centro do universo, as coisas só acontecem para mim, todo mundo tem que viver em função de mim. Essa pessoa ela está seguindo o caminho errado. A gente deve seguir o caminho de nos renunciar no sentido de, não é no sentido de parar de cuidar da gente. Nós somos muito importantes e é obrigação nossa cuidar de nós mesmos, tá? Mas é no sentido de que nós vamos dar o devido valor às coisas. Então, nós não vamos deixar de ajudar o próximo, nós não vamos deixar de seguir Jesus por nossa causa apenas, tá? Então, as coisas têm que ser muito bem dosadas, tá? E esse ensinamento que Jesus nos passou é um ensinamento preciosíssimo. Então, a gente tem que
aprender a não reclamar das coisas da vida e, principalmente, aprender a não nos paralisar porque aparecem obstáculos ou limitações na nossa vida. Tá? Aquilo a gente tem que receber com alegria. Por quê? Porque nós somos discípulos conscientes de que aquilo é a forma que nós temos de seguir o caminho de Jesus, né? Então, se vocês gostaram, né, dessa exposição de hoje, se vocês acharam que essa exposição ela é significativa para vocês, não deixem de curtir o vídeo, não deixem de fazer comentários, de compartilhar. Tá? Não só esse vídeo, como todos os vídeos espíritas que vocês assistirem, tá? Compartilhem sempre, porque a gente tem como obrigação a ajudar a disseminar a doutrina espírita. Tá? Muita paz para todos, então. Que Deus fique com todos nós.